Para quem eu não vi esse ano ainda, feliz ano novo. Que Deus abençoe esse ano da sua vida, que seja um ano cheio da presença de Deus, um ano que você possa ter a colheita de Deus na sua vida, que tudo que você semear de bom, você possa colher 30, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus, amém? Eu creio na palavra de Deus e eu creio que ela se cumprirá na vida de quem crê. Amém, gente? Eu estou já desde o final do ano passado, já trazendo mensagens que Deus colocou ao meu coração a respeito da colheita, a respeito da bênção de Deus. E eu creio que esse ano será um ano de colheita, amém, gente? Para isso acontecer, nós temos que tomar algumas posições. Que posição? Crer na palavra. Se cremos na palavra de Deus, a palavra não vai de jeito nenhum cair na terra e não vai gerar. Toda semente semeada, ela vai crescer, ela vai frutificar e ela vai gerar frutos à nossa vida. Amém, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia, abra junto comigo Gênesis 26. Vamos ao livro da criação, Gênesis 26. Nós vamos começar ao versículo 1 do Gênesis 26. Irmãos, nós vamos ter aqui, já desde no ano novo, quem veio no ano novo? Veio no dia 1º da quarta-feira e também na vigília do dia 31. Eu estava aqui anunciando algo importante. Falávamos sobre o Salmo 126, só para trazer à memória quem estava aqui e quem não estava, para você também poder estar na mesma fé que nós. Aprendemos que nos dias que o povo voltava da Babilônia, eles estavam tão felizes que eles pareciam estar vivendo um sonho, eles estavam muito felizes. Eu espero que 2025 seja para você como o Salmo 126, que você possa viver um sonho, que esse ano seja um ano de viver sonhos, objetivos, que você possa falar, puxa, o que eu esperava, o que eu buscava, eu estou vivendo, estou vivenciando. Queria poder falar mais, mas eu já falei alguns dias aqui e não vou ficar me apegando aos mesmos textos. Daí no dia 1º, que foi na quarta-feira às 18 horas, o pastor falou acerca do Salmo 126 e também juntamente com a palavra da semeadura, que fala lá em Mateus 13 acerca da palavra que cai em vários tipos de terreno. E aprendemos também que existem palavras que não se cumprem muitas vezes porque ficamos ofendidos facilmente. Quem já ficou ofendido na vida? Quem de vocês já ficou ofendido em algum momento? Às vezes nós nos ofendemos com as pessoas, não falamos a Deus, porque a primeira pessoa de todas que tem que saber é o Senhor. Ele tem que saber dessa ofensa do seu coração para ele poder tratar você. Amém? Conte a Deus, vá a Deus, Deus me ajuda a libertar meu coração desse pensamento, desse sentimento, e assim então a semente volta a gerar. Amém? Nós aprendemos também que existem sementes que caem em boas terras. E eu disse a vocês aqui, essa semente é a palavra, e o nosso coração é a boa terra. Se a terra do seu coração está cheia de espinhos, vai chegar um dia que você vai ser seduzido. A Bíblia fala que a semente cai no meio dos espinhos, ela não tem força, porque a terra é muito pequena, o espinho toma o lugar, e pergunta que eu faço para você, o espinho produz o quê? O espinheiro produz o quê, melhor dizendo? O espinheiro produz espinho. Só tem coisa ruim. Já passou aquele matinho fechado que tem só espinho? Não tem até umas flores bonitas que saem no espinheiro? Tem que tomar um cuidado, né? Então nós muitas vezes nos tornamos espinheiros, que nós não deixamos a palavra crescer porque o coração está cheio de espinhos. A Bíblia fala que esse espinheiro, o significado dele, diretamente é pessoas que estão ligadas ao seu pensamento, às coisas do mundo, elas não conseguem frutificar, porque as coisas do mundo estão dominando, ou seja, elas estão seduzidas, apaixonadas pelas coisas do mundo, e as coisas de Deus não crescem em seu coração. Bom, na sequência dessa mensagem, não tenho tempo de voltar a pregar as mensagens que passou, mas seguindo essa linha, seguindo esse entendimento de fé, que aquele que planta vai colher. Todo que planta vai colher. Seja coisa boa que você plantou, seja coisa ruim, tudo que plantarmos, vamos colher, em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar aqui então. Gênesis 26 conta os dias de Isaac. Isaac iniciando a sua caminhada. E começa o versículo 1, diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Amados irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Às vezes nós olhamos para o Brasil, olhamos para o país, olhamos para as situações do mundo e achamos que estamos vivendo as piores fases da vida. E digo para vocês, acontece nos nossos dias, mas também já aconteceu nos dias dos nossos pais.
dos pais dos nossos avós, os nossos bisavós. Já houveram outros dias difíceis também. Amém, gente? E esses dias passaram? Passaram. Ou seja, não há uma noite tão escura que o sol do raiar da manhã, que a aurora começando a nascer lá, talvez à distância. Você já viu o sol nascendo? Já teve essa alegria de ver o sol nascer mesmo, de você ver parecer uma luzinha lá no fundo? Parece só uma coisa até meio opaca, né? Se você olhar ao longe no horizonte, você vê a luz raiando meio opaca, bem pequena a luz, daqui a pouco vai crescendo, até que torna um dia perfeito, bonito como está o dia de hoje aqui em Pato Branco. Amém? Então nós temos que entender, irmãos, não existe uma noite tão escura que não possa ter uma ação de Deus para clarear aquela escuridão. Não há uma coisa tão enegrecida, tão suja, tão difícil que Deus não possa limpar, que Deus não possa abrir para você a luz, para você entender o que deve ser feito. Amém? Então, mesmo nos dias de Isaac, aconteceram coisas que aconteceu com Abraão. Então, mesmo entendendo, mas pastor, os patriarcas da fé, não falamos, os patriarcas foram aquelas pessoas que andaram por fé, foram os primeiros a caminhar pela fé. Vamos pensar, Abraão, Isaac e Jacó tiveram dificuldades na vida? Tiveram pleitos, tiveram que trabalhar, tiveram que agir pela fé. A ação de fé deles não impediu os problemas do tempo deles. A sua ação de fé em 2025 não vai impedir os problemas. Você entende isso? Não impede o problema. A diferença é que quando os problemas vierem, Deus vai te trazer para você soluções. Deus vai trazer a você entendimento de como reagir perante aquilo que está vindo diante de você. Amém? Nos tempos de Isaac teve problemas, mas nos tempos do seu pai Abraão também teve. Às vezes nós pensamos, puxa, se meu pai tivesse gastado menos dinheiro com o que não deve. Talvez alguém de vocês possa dizer, pastor, minha família é rica, meus pais foram ricos, meus avós foram ricos. Alguém de vocês tem família assim que, pastor, se meu pai, meu bisavô, meu avô não tivesse perdido tudo, nós éramos de família rica? Alguém é assim, além do irmão William, foi assim? Meu Deus do céu, gente, vou contar uma coisa para você. Eu lembro que o meu pai, por exemplo, sempre foi trabalhador. Meu pai não era de Jesus, mas trabalhador ele sempre foi. Só que ele trabalhava para pôr na mão do diabo. Quem já viu gente trabalhar por na mão do diabo? Meu pai tinha muito dinheiro. Eu e minha mãe, na época, criança, nós passávamos fome em casa. Meu pai rico, cheio do dinheiro, gastando com o que não presta. Trabalhando para entregar na mão do diabo. Então, entenda, irmãos, às vezes nós não estamos crescendo porque acabamos esquecendo, meu irmão, que as coisas de Deus devem ser tratadas como coisas de Deus. Tratadas como coisas direcionadas para nosso crescimento. Amém, gente? Nunca esquecer. Primeiro nós fazemos a obra de Deus. Primeiro servimos a Deus. Mateus 6,33. Não abra o versículo não. Quero que você fale de cabeça. Eu falo todo culto isso aqui. Mateus 6,33. Oh, mas que linda essa igreja. Vamos aplaudir Jesus por essa igreja. Que igreja maravilhosa. É isso que você tem que ter. Você tem que ter palavra. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer? E os frutos começam a buscar você. Não é você que está correndo atrás de fruto. O fruto começa a gerar sozinho. Ele começa a gerar automaticamente. Amém? Então, vamos crer. Por mais que houve tempos difíceis. Meu pai não fez, minha mãe não fez, meu pai não me deu estudo, minha mãe não fez aquilo, fulano não fez aquilo. Assim como nos seus dias, houve outras pessoas e haverá outras pessoas que também terão dificuldades. Mas elas têm que aprender a colocar a palavra no coração e vencer em nome de Jesus. Versículo 1 ainda. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, que ficava onde essa terra, gente? A terra de Gerar ficava na Filístia. Ele não estava dentro do território israelita. Ele não estava em terra de Israel. Ele estava indo em direção ao Egito. Preste atenção que eu vou lhe falar. Nos dias de Abraão houve fome. Nos dias de Abraão, alguém se lembra quando Abraão foi para ir para o Egito? Ele foi refugiar-se porque faltava pão na sua terra. Lembra disso? Quando teve fome nos dias de Isaac, o que o Isaac foi fazer? A mesma coisa. Olha para o pastor, querido, um pouquinho. Às vezes, nós estamos fazendo o quê, irmão? Fazendo a mesma coisa que outros erraram lá atrás. Abraão não deveria ter ido para o Egito. Às vezes, nós queremos crescer, queremos melhorar os caminhos, usando ferramentas da onde? Do Egito. O que é o Egito para nós? O mundo.
O mundo, muitas vezes, vocês devem talvez estar vendo nesses últimos tempos, o grande número de pessoas usando inclusive a Bíblia, com a intenção de fazer as pessoas crescerem e prosperarem de maneira antibíblica. Elas usam a Bíblia, elas até pegam textos bíblicos, pegam às vezes cortes de versículos, mas não trazem em si o Evangelho. Nós temos a palavra de Gênesis a Apocalipse, existe sim a prosperidade de Deus. Você crê nisso? Irmão, é só você ler. Não precisa o pastor nem ficar aqui com demagogia aumentando para você entender. Você leia a Bíblia que você entende. A leitura dinâmica, a leitura só, você passando versículo a versículo, você vê Deus prosperando o povo. Amém? Só que nós não podemos fazer isso, irmão. Tem pessoas que elas recitam versículos só para que ela possa ter no coração uma mentalidade de crescer e prosperar. Cuidado com esse negócio, que isso aí é furada. Amém, irmãos? Mentaliza isso. Faça isso. Irmãos, cuidado com essas mentorias do inferno. Vou falar de novo. Cuidado com as mentorias do inferno. Sabe o que é mentoria? Aquela pessoa que quer prestar alguma coisa para você. Faça assim, mas ela mesmo não faz. Aprenda, irmãos, que existem muitas pessoas que vai querer que você faça algo que ela mesmo não está fazendo. Então nós temos que seguir quem? Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo em todas as áreas. Amém? Olhe para Jesus. Versículo de número 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habite na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão. Ou seja, nenhuma palavra de Deus fica esquecida. Amém, irmãos? Eu não tenho dúvidas na minha vida que haverá coisas da minha vida, coisas, que eu digo coisas, são literalmente coisas que nós vamos ver até o dia que eu for partir dessa vida. Muita coisa eu vou fazer, mas muita coisa os meus filhos continuarão. Eles darão continuidade ao trabalho. Amém, gente? Eles vão continuar. Jesus falou: eu vou partir. Quem lembra de João 17:17? Eu vou partir. Esses discípulos que o Senhor me deu, nenhum deles se perderam. Diga assim: nenhum discípulo meu vai se perder. Tomara que quem é o mestre não seja o perdido, porque às vezes o mestre está perdido discipulando pessoas de maneira errada. Então aprendemos nós, se andamos com Jesus, temos que discipular como Jesus, ensinar como Jesus. Aí então, o que acontece? Quando Deus fala com Isaac, ele fala assim: filho, não vai para o Egito não. Não caia na loucura de procurar recurso em lugares onde tem abastança. Quer dizer, estar num lugar onde tem fartura é bem melhor do que estar num lugar de escassez. Mas aonde está a escassez, ali também há uma oportunidade. Irmãos, às vezes nós só queremos oportunidades que são grandiosas. Às vezes as pequenas oportunidades está a grande bênção. A grande bênção da nossa vida muitas vezes não está na grandiosidade das coisas, mas nas pequenas coisas. Por que nas pequenas coisas? Vou deixar marcado aqui. Vamos comigo lá em Mateus, capítulo 17, versículo 17. Tem coisas que nós ouvimos, vamos ser sinceros, gente. Na época, nesses dias que no Israel a terra estava seca, não produzia, não dava para plantar nesse tempo, o que Deus fala para o Isaac? Isaac, não vai para o Egito não. Não procure este local para você crescer e prosperar. Não vá procurar alimento ali. Não busque sustento, não busque provisão do Egito. Não vá se alinhar com os propósitos que eles se alinham. Continue na minha direção. Fica nessa terra. Onde você está? Preste atenção. Isaac está em Israel? Você acabou de ler comigo. Isaac está em Israel? Onde que ele está? Ele está na Filístia, está em Gerar. Quer dizer, ele já fez o quê, irmão? Ele já saiu da onde? Ele já saiu da terra de Israel e está indo em direção ao Egito. Só que Deus fala assim: filho, você já errou bastante. Você já fez algo que eu não queria. Você entendeu a interpretação? Vamos entender aqui. Ele está indo para o Egito. Ele saiu da terra dele e ele está passando agora pela Filístia. E ele fala: fica aí, fica nessa terra onde você está. Fica neste local. Só que este local era uma terra chamada terra seca. A terra seca, ela era uma terra rachada, que não tinha como plantar. Não tinham chuvas. Lembra que eu falava aqui na vigília do dia 31? Vou até postar depois para as pessoas poderem acompanhar de casa. As águas de Negueb, que naquela terra de Negueb é uma terra deserta.
Como podia as águas de Negueb? Como assim águas de Negueb se é um lugar deserto? As torrentes que vinham do sul, quer dizer, quando enchia, irmão, uma coisa que eu não comentei aqui na vigília, nem no dia primeiro, você sabe que as torrentes de Negueb, ela acontece assim, que as montanhas, as partes mais altas das montanhas retêm a água. As partes mais altas. Como assim, pastor? A água, normalmente, o que acontece? Ela fica em lugar baixo ou alto? Lugar baixo. As águas, elas têm tendência sempre a... Tem tendência a fazer o quê, gente? Por que pastor, tem uma goteira, tem um vazamento. Ela nunca fica paradinha, ela sempre vai procurar um jeitinho de descer. Ela vai tentar descer. Então, pense comigo, irmão. As águas, elas ficam tão... esse fenômeno acontece no Negueb, nas montanhas, na região de Negueb, que é no sul de Israel, que faz com que as águas encham a parte de cima das montanhas, e depois as montanhas destilam essa água sobre toda a região. Não é só uma água que passa, só aquela chuvinha de verão, não. É aquela água que enche ali para poder fortalecer a terra. Ali começa a nascer vida. Amém, gente? Vamos entrar na mensagem, começa a nascer vida. Assim é a nossa vida. Se nós deixamos Deus trazer a água da onde? Do céu, de cima. Se a bênção vem de cima e aquilo vai entrando ao meu coração, lembra da palavra, né, irmãos? A bênção vem da onde? Vem de baixo para cima, amém? A bênção vem do alto. Isso aqui, claro que eu estou trazendo para você um sentido figurado da palavra, mas a bênção vem de cima. A Bíblia não fala que se nós aprendemos a dominar a nossa língua, nós conseguimos dominar até mesmo toda uma floresta? Irmãos, a língua, ela diz a Bíblia que nós temos poder tanto de matar como de trazer vida. Tem pessoas que falam assim, pastor, terra seca, vamos morrer de fome, esse ano vai ser pior do que o outro. Diga, está amarrado no nome de Jesus. Quando você fala isso, você está determinando que eu não aceito, esse ano para a minha vida vai ser uma bênção. Esse ano eu vou sonhar acordado, eu vou sonhar vendo as coisas acontecendo. Então nós temos que entender, gente, nós estamos começando um ano, nós não podemos começar, pastor, se Deus quiser. Não, Deus quer. A palavra de Deus diz que Ele quer que aconteça. Nós só temos que estar alinhados na vontade dEle. Por que muita coisa não acontece? Preste atenção no que está acontecendo aqui que Jesus vai falar para a gente. Estavam os discípulos tentando expulsar o demônio que fazia que um filho de um rapaz, de um homem que vai procurar ajuda, fosse expulso. Só que os discípulos não conseguiram expulsar. Já viu que tem coisas que nós não conseguimos resolver? Tem coisas que a gente não consegue resolver. E vamos falar a verdade, nós temos a receita. Alguém de vocês tem a bula aí? Levanta a tua bula aí. Você entendeu a expressão, né? Você tem uma Bíblia? Isso aqui é a receita. Como que eu faço para vencer esse problema? Da onde? Na minha Bíblia. Eu tenho que aprender a fazer o quê? Qual que é os efeitos colaterais da fé? O milagre, o sonho. Se você crê na palavra de Deus, o efeito colateral vai ser o milagre. Creia no que está escrito, acredite no que está escrito aqui. Entenda que a expressão efeito colateral não é no sentido ruim, pejorativo, mas vamos pensar, o efeito da fé é a semente, é a produção, é o crescimento, é a melhora. Amém, gente? Então, quando Jesus é indagado ao pai que procura ajuda e não tem resposta, ele escuta o pai pedindo, Jesus, me ajuda. Os discípulos não expulsaram o demônio. Eles tentaram fazer algo, mas não conseguiram. Aí Jesus vai explicar por que eles não conseguem. Mateus 17, versículo 17. Você achou aí? Mateus 17, versículo 17 diz assim. E Jesus respondendo disse, o que esse povo é? Resposta com pergunta, pergunta já direto com a resposta. Você já tem a resposta na boca. Jesus está falando de quem aqui? Quem que tentou expulsar o demônio e não conseguiu? Foram os fariseus, foram os saduceus, escribas, foram os judeus. Quem que foi? Foram os cristãos. Os discípulos que tentavam expulsar o demônio e não. Você entendeu que você não se torna diferente desses discípulos se você não crescer na fé? Você vai tentar, mas também não vai conseguir. Então veja, olha a ação do Senhor nos ensinando. Aí diz, geração que está muito incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Ou seja, até quando você vai sofrer sabendo como resolver? Você sabe como melhorar, mas você continua preferindo sofrer. Você prefere continuar como está. Versículo de número ainda 17. Leia o finalzinho, trazei-mo, ou seja, eu resolvo. Bate no peito assim, com fé. Todo mundo agora, traz para mim, eu resolvo. Para de jogar para o escanteio os seus problemas, aprenda a resolver.
Olha para o lado e diga, se está teu marido, tua esposa, até é mais fácil de falar. Diga assim, ó, aprenda a resolver teus problemas. Olha para o lado, obreiro, olha lá, pastor, aprenda a resolver seus problemas. Dói? Dói ouvir isso às vezes? Dói ouvir às vezes? Quando eu estou errado, dói. Quando eu estou no caminho, pastor, isso aí é facinho, estou no caminho, estou na fé. Agora, quando você não está resolvendo, irmão, é um despertar, você tem que fazer alguma coisa. Deixa que eu vou matar no peito esse negócio aqui e vou resolver. Minha família está distante, eu vou buscar Deus, minha família vai buscar Deus. Eu vou clamar ao Senhor aqui. Pastor, eu estou miseravelmente endividado, então eu vou sair dessa dívida em nome de Jesus. Pastor, eu comecei o ano com uma enfermidade. Em nome de Jesus, essa enfermidade não vai me vencer, mas eu vou vencer ela em nome de Jesus. Você colocar o milagre da semente da fé. Se você crê na palavra, a palavra de Deus vai acontecer. Vai vibrar, você vai sonhar acordado. 2025, ano de colheita. Ano de colheita, ano de você crescer, ano de você poder buscar daquilo que você almeja. Quando eu digo, irmãos, essa proporção de palavra não está diretamente alinhada a só prosperar. É em todos os sentidos. Você está vivendo uma vida mirrada espiritual. Você ora quando quer, você vem para a igreja quando quer, você busca Deus quando quer. É assim que Deus quer de você? Não, você tem que aprender a buscar de maneira que agrade a Deus. Amém, queridos? Volte ao versículo. Jesus fez o quê? E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino... O que Jesus fez, gente? Você está amarrado, demônio. Sai daí agora, na mesma hora, o milagre aconteceu. Tem coisas que é automático, irmão, porque a fé de Jesus não está apoiada ao problema. A fé de Jesus está alinhada à vontade, o querer de Deus. Lembra que Jesus disse, eu não vim fazer minha própria vontade, eu vim cumprir a vontade de Deus. Se você veio fazer a vontade do Pai, se você veio cumprir a vontade de Deus, então eu creio em nome de Jesus que tudo aquilo que é sonho que está no seu coração vai se cumprir, porque é a vontade do Pai. A Bíblia fala que nenhuma palavra sai da nossa boca sem que antes Deus tenha colocado em nosso coração. Então você tem desejado, sonhado coisas grandes? É a vontade de quem? De Deus. Cuidado para não misturar a palavra, tá? Mateus 13, falei para vocês quarta-feira passada. Lembra do assunto? Tem pessoas que elas se seduzem pelos sonhos. O sonho não pode seduzir você. O sonho de Deus é algo que acontece, é algo que Deus faz acontecer, é algo que brota no coração. A sedução é paixão, é uma coisa que você faz qualquer loucura. Vou fazer uma loucura para ver se eu fico feliz. Não tem gente assim que gosta de comprar para poder ficar feliz? Olha para mim, gente. Não tem gente que gosta de comprar para ficar feliz? Aí depois fica como? Sai igual o Chaves. Sai triste. Por quê? Porque a pessoa faz coisas que Deus não pediu para ela fazer. Só faça o que Deus falou. Como que Deus fala comigo, pastor? Palavra. Aí você, não, pastor, eu vou fazer porque eu acho. Gente, cuidado que o acho tem sentimento junto. E tudo que envolve sentimento, vamos falar a verdade, não tem horas que você está meio irado? Você fala, nossa, eu estou meio endemoniado hoje, estou meio nervoso. Estou com uns palavrão na boca aqui. O que está acontecendo? É de Deus isso? Então, cuidado, que o sentimento te leva para um lugar errado. Sentir, irmão. Eu estou sentindo que é de Deus. Não, o que é de Deus acontece exatamente como tem que ser, não é sentindo. Amém, irmãos? Quem é sentiu dor? É de Deus, não é do diabo. Não, gente, para com esse negócio. Você não precisa sentir. Você tem que fazer o que a palavra declara. Eu estou sentindo vontade hoje de orar. Não, você tem que orar todo dia com vontade? Eu vou perguntar de novo, com vontade? Pastor, eu tenho que abençoar minha família, mas não estou com vontade. Tem que orar do mesmo jeito. Pastor, eu estou desanimado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar do mesmo jeito. Eu não tenho que sentir vontade de buscar Deus. Porque, falar a verdade, a gente sente vontade de levantar cedo e vir para a igreja? A gente sente vontade? Nossa, se você está sentindo vontade, é que você está muito perto de Deus. Agora, se você não sente vontade, se você não sente vontade, irmão, é que você já não tem prazer nas coisas de Deus. Então tome esse cuidado, porque às vezes você pensa que você tem que sentir. Eu não estou sentindo que é para fazer assim. Irmão, quer sentir alguma coisa? Tem uma tomada perto de você, tem várias tomadas. Põe o dedinho ali que você vai sentir. Vai ficar, vai dar um choque ali, irmão. Aí você sente. Não é esse negócio, irmão. As coisas de Deus acontecem pela fé, pela palavra. O Senhor expulsou o demônio foi embora e acabou. De um versículo para o outro, o problema pode acabar. Diga comigo, de um versículo para o outro, o meu problema pode acabar. Como assim, pastor? Sim. Durante esses anos, esses meses que você vai ter, esses dias desse ano que nós teremos, uma palavra muda a tua história. Tomara que seja hoje, hein?
Você entendeu? Se você pegar hoje a fé, ela só vai crescer durante o ano. Se você ficar remando, ai pastor, você vai passar o tempo e você não melhora. É agora, não adianta ficar esperando, vou esperar chegar março, que acaba o carnaval, daí o ano começa. Vai esperando março, daqui a pouco está em dezembro do mesmo jeito. Verdade ou mentira? Quem já ouviu isso aqui no Brasil? Irmão, isso aqui é só no Brasil que acontece, sabia disso, né? É só no Brasil. Só quando passar o carnaval, aí o Brasil vai para frente. O Brasil, não, eu não faço parte do Brasil, eu sou do céu. Então eu vou para frente agora, dia 5 de janeiro de 2025. Eu vou para frente hoje. Amém? Vou vencer o demônio hoje. Versículo 19. Então os discípulos, se aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? Gente, se você não está conseguindo fazer uma coisa, o que você tem que fazer? Você não está conseguindo fazer uma coisa de Deus. Mas, pastor, é uma palavra do Senhor. Eu estou tentando fazer, mas não estou conseguindo. O que você tem que fazer? O que os discípulos fizeram por não ter conseguido expulsar o demônio? Jesus, me ajuda a entender o que eu tenho que fazer para conseguir fazer o que o Senhor quer. Expulsar demônio não é obra de Deus? Então, o que eu tenho que fazer? Falar com quem? Jesus, como que eu faço? Porque eu estou tentando, mas não estou conseguindo. O que você tem que fazer quando você tenta algo de Deus e não consegue? Peça a Deus, Deus me ajuda a entender o que eu tenho que fazer. Amém? Versículo de número 20. E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Resposta para a nossa pergunta do ano inteiro. A falta, ou seja, não a falta, mas a pequena fé só alcança coisas pequenas. A pequena fé só alcança coisas pequenas. Se as coisas pequenas já têm alcançado coisas, uma grande fé alcança coisas maiores, coisas grandes. Então, o que o Senhor está falando assim, gente, vocês têm fé para andar comigo, vocês têm fé para vir na igreja, vocês têm fé para fazer uma oração, vocês têm fé junto comigo para poder multiplicar pães e peixes, mas para expulsar demônios você não tem fé. Presta atenção que eu vou falar, tem muita área da tua vida que você não tem fé. Tem muita área da tua vida que está ausente. É isso mesmo, está faltando fé. Como que nós identificamos fé? Como que nós identificamos fé? Você pergunta assim, pastor, esse ano vai ser uma benção. Será? O que você identificou na minha palavra aqui? Dúvida. Dúvida é fé? Você entendeu? Às vezes você está assim, você está incrédulo, você está desacreditado da coisa. Então, irmãos, a ausência dessa fé verdadeira, ou seja, a pequena fé, pastor, eu tenho fé eu vou ser salvo. Irmão, de verdade, com todo o coração. Eu tenho pregado santidade em todos esses anos que eu tenho estado aqui. Nunca deixarei de falar da santidade de Deus. Mas o povo de Deus tem que crescer, irmão. Às vezes nós não estamos crescendo porque estamos com a mentalidade pequena demais. Nossa fé tem que aumentar. Amém, Jesus? Pastor, mas eu já sou velho. Fala, velho é o diabo. Você tem que crescer, você tem que melhorar, você tem que ser exemplo. Você tem que prosperar. Você tem que orar por uma enfermidade, a enfermidade tem que sair. Tem que crescer na fé, aprender a lutar com as ferramentas da onde? Do céu. Não com as suas. Não com a do doutor, mas com a ferramenta do céu. Amém, gente? Versículo de número 20 ainda. E disse, porque em verdade vos digo, que se estiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui a colar, e há de passar, e nada vos será. Então, presta atenção que a resposta de Jesus é o quê? Se você crescer na fé, você vai determinar coisas impossíveis. Esse ano você fala, pastor, esse ano eu vou me tornar um empresário. Aí você fala, pastor, mas esse ano não é um ano para ser empresário, está bem difícil. Pastor, mas empresário do quê? Não tem gente assim? Irmão, Deus não opera assim, irmão. Deus dá direção, você vai e faz e acontece. Não adianta você ficar, eu vou ficar fazendo assim, unidunite, salame, mingo. Isso é do demônio, irmão. Isso é do demônio. Você tem algo de Deus, faça o que Deus mandou você fazer. Volta, por favor, em Gênesis 26. Gênesis 26, versículo de número... Parei no versículo 3, né? Versículo de número 4 agora. Vocês estão entendendo, gente? Versículo 4. E multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus, e darei tua semente todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Irmão, você já pensou, por exemplo, que o tamanho da proporção da bênção que estaria sobre a obediência de Isaac? Irmãos, eu vou perguntar de novo. Você está entendendo o tamanho da bênção que está envolvida em Isaac obedecer uma direção? Irmãos, quando você obedece a Deus, você não abençoa só você. O marido abençoa? Vamos, amados. Vamos, amados, com a boca. O marido abençoa a esposa abençoa o marido.
Os pais abençoam seus filhos, filhos dos filhos, e filhos dos filhos, e filhos dos filhos. Porque Isaac, obedecendo a Deus nessa palavra, faria que toda a nação da terra tivesse essa bênção. Isso está envolvendo quem? Eu e você. A bênção que está sendo colocada para a prova. Colocada à prova você quer fazer? É isso que eu estou te dando. Se você fizer isso, se você andar nesse caminho, eu vou abençoar você e tudo que vier de você será abençoado. A Bíblia fala que o Abraão é o pai da fé. E, inclusive, o próprio Senhor falou, Abraão, pai da fé. Abraão é o nosso pai na fé. Quer dizer, se o Isaac é filho de Abraão, nós também somos filhos de Abraão. Nós também somos filhos dessa promessa de Deus. Então, se eu obedecer a palavra de Deus, se eu obedecer detalhe por detalhe que Deus falar comigo, o que vai acontecer comigo, gente? Eu verei a bênção de Isaac sendo abençoada também na minha casa. Agora, que bênção é essa? Versículo de número 5. Porque Abraão fez o quê? Obedeceu minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas. Eu não vou hoje, em outro culto eu vou falar com vocês, ponto a ponto, entre preceitos, estatutos, mandado e leis. Veja que, por que Deus fala várias coisas? Eu não vou trazer ponto a ponto isso aqui, mas o Senhor, irmãos, às vezes a gente escuta a palavra e já vira as costas, nós não podemos virar as costas. Tem coisas que são regras que tem que ser feitas e acabou. Existem estatutos que não é regra para mim, mas é para todos nós de modo unidos, todos juntos. Existem regras, leis, direções que é para mim. Por exemplo, existem algumas pessoas que elas aplicam ao seu coração uma fé diferente da nossa, que dizem, inclusive, usar a Bíblia. Não há muitos ministérios, como disse o apóstolo Paulo, mas para nós essa fé, ela é uma regra, é para nós aqui um estatuto. Nós trabalhamos assim, segundo aquilo que compreendemos da palavra de Deus. Não é você compreendendo só no sentido literal de um estudo, é de você entender a revelação daquilo para você. O que Deus quer dizer com aquilo. Amém, gente? Então, outro dia falamos mais desse versículo. Versículo 6. Você pode ler comigo? Assim habitou Isaac aonde? Pergunta, estava em casa? Não, não estava em Israel. Mas ele foi para o Egito? Não. Ou seja, ele ficou aonde Deus? Fica aqui. Pode ficar, a terra está seca, você não está em casa, mas você não vai para o Egito. Porque o Egito, na época, irmão, era a grande potência mundial. Alguém já ouviu pessoas, ou talvez já teve até vontade de ir para os Estados Unidos? Canadá, Austrália, nunca ouviram falar desses países que as pessoas querem ir para lá porque lá o pagamento é muito alto, a vida é muito boa ao que diz respeito a condições financeiras. Um carro, né? Os japoneses, por exemplo, tem um amigo meu, isso já tem muitos anos, muitos anos. Antes de eu me converter, eu me lembro que nós tínhamos amigos japoneses, que os pais vieram do Japão, e eles estudavam com a gente na escola. A Dani vai lembrar de quem estou falando. Eles estudavam com a gente na escola, eles foram para o Japão, voltaram, né, esses meninos na época, ali, seus 20 anos, voltaram para o Japão, e eles chegavam lá, já viram falar daquele carro chamado Skyline? É um carro muito conhecido, muito potente no Japão, e eles chegaram lá, meu irmão, e assim, em meses, poucos dias de serviço, já tinha uma Skyline, já tinha uma casa própria. Ai, pastor, quem não quer uma terra dessa? Irmãos, nós estamos nessa terra, essa terra produz assim. É essa terra que a gente está. Ah, mas aqui não tem jeito. Irmão, o governo em qualquer lugar do mundo tem corrupção. Irmão, entenda, não é o lugar que você está, é a questão da fé que você está empregando. Tem pessoas que estão loucas para ganhar muito, mas lá fora você pode ganhar aqui. Você pode ganhar nessa terra. Diga, eu vou ganhar aqui. Eu vou prosperar aqui. Fala com a boca, eu vou prosperar aqui, eu vou prosperar em nome de Jesus nesse lugar, nessa terra. Mas eu tenho que crer na palavra, eu tenho que aplicar o que a palavra está dita. Aí diz o versículo, habita nessa terra. Ele ficou em obediência. Abraão obedeceu, quem está obedecendo agora? Isaac. Se você obedecer a palavra de Deus, assim como aconteceu com Abraão, assim como aconteceu com Isaac, vai acontecer com você. Eu vou passar essa parte agora, porque é a parte que o Isaac vai ali e fala com Abimeleque, ele é irmão da sua irmã Rebeca, assim como também Abraão fez. Esse texto, outro dia nós comentamos, beleza? Versículo, vamos pular um pouquinho, vamos lá no versículo de número 12. Diz o 12 assim, ó, vamos junto com o pastor. E semeou Isaac naquela mesma terra e fez o que ele? Olha, pastor, estou falando para vocês desde o começo do ano. Você entendeu, né? Ou, desde o final do ano passado, estou falando, irmão, você vai plantar nesse ano e esse ano você vai colher. Você entende que existem alguns tipos de frutos que eles levam alguns anos para você colher. Não tem?
Tem alguns tipos de grãos, por exemplo, que não são semelhantes. Tem, por exemplo, você semeia lá a aveia, rapidinho cresce, rapidinho você tira, prepara a terra, já planta outra coisa, soja, milho. Não só no sentido da agricultura, mas quando nós compreendemos, é tempo de colheita. É tempo de você entender, tudo que você aprender a plantar com fé, você vai colher da fé que você teve. Agora, não se esqueça, a fé não é só você falar, presta atenção, Marcelo, vem aqui. Marcelo, tomara que esse ano, quer trocar aqui já o microfone? Já está sem pilha esse negócio aqui. Eu mandei comprar uma pilha nova e me colocar a pilha velha aqui, pelo jeito, né? Ei, Jesus amado. Marcelo, por exemplo. Deus ajude o pastor. Fala, Deus ajude o pastor. Vai dar gente que vai ajudar o pastor. O pastor tem que parar o culto para pegar o microfone porque não tem pilha. Amém. Já é semeadura, amém? É plantando fé no coração do povo, ainda com repreensão. Amém? Como é que vai faltar o microfone? Como é que vai faltar a pilha no microfone? Né? O pastor já pediu que pegasse a pilha nova para não faltar. Gente, vamos voltar ao texto. Deixa o Marcelo para lá. Vamos voltar aqui ao texto. Versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o... Pergunta, ele estava numa terra boa? Ele estava na terra favorável? O tempo era favorável? Os dias eram fáceis? Só que na terra seca ele semeou. E na terra seca, semeada, a Bíblia fala que ele colheu no mesmo ano 100 vezes mais. Você entende que a proporção de semente é a mesma proporção de colheita? Porque a cada sementinha, se a cada uma que ele plantou gerou 100 sementes, você entende nessa proporção, não só na quantidade, não só no quantitativo, mas ele obedeceu a Deus. Irmão, pense, por exemplo, os filisteus. Por favor, preste atenção. Os filisteus olhando para o Isaac colhendo. O Isaac está com muitos funcionários. Para uma grande colheita tem que ter muita gente trabalhando. Tem que aumentar funcionário, não tem? E tem que pagar bem o funcionário. Amém? Assim como você tem recebido bem. Aí aconteceu o quê? Ele está prosperando e colhendo muito. No entanto, que os filisteus falam, mas esse Isaac é? O que o Isaac é? Ele é louco. A terra não é terra de plantação. Não é tempo de plantar. Não teve chuva serôdia. Não teve chuva para poder irrigar a terra. Não teve tempo, a terra não é boa para plantação. E os filisteus cascando o bico. Já viu falar cascar o bico? Cascando o bico do Isaac. Passou um ano, irmão. O que aconteceu com o Isaac? Presta atenção. Enquanto os outros ficam duvidando, só olhando para que você não cresça, quando verem você colhendo, vai fazer o quê? Irmão, quem só fica olhando não cresce. Quem só fica olhando o que o outro está fazendo não melhora. É você que tem que tomar uma posição. Leia o versículo seguinte, 13. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Eu já volto aqui, 14. E tinha possessão do quê? De ovelhas, de possessão de vacas, de muita gente de serviço, de maneira que os filisteus faziam o quê? O que acontece quando você faz algo que ninguém faz? Agora você entendeu agora, né? Quando você crê na palavra, você cresce na fé, e você vai multiplicando e melhorando, vai gerando o quê em quem não está trabalhando? Mas por que ele chegou esses dias e está melhor que eu? Está melhor que você porque faz o que você não faz. Você entendeu? Agora, essa inveja cresceu e teve um problema. Domingo que vem eu vou falar disso com vocês. Quando você cresce, não pense que mesmo em tempos de colheita, as coisas são fáceis. Sempre vão ter inimigos tentando te parar. Eu vou ler em 3 minutos um capítulo de Levítico. Abra comigo Levítico 26. Você por acaso entendeu a mensagem? Você entendeu? A questão da fé. A fé pode ser como um grão de... Alguém já viu, não o grãozinho, mas a semente mesmo, que ela é tão pequenininha que ela é como se fosse um cisco. É bem pequena. Mas a Bíblia fala que essa fé, como o grão de mostarda, pode ser, por mais pequena das hortaliças que seja, para a plantação, quando ela cresce, ela faz as folhas tão grandes que as aves fazem ninho debaixo dela. Quer dizer, irmão, parece muito pequeno o que você está fazendo, mas vai ter muita gente que vai se aninhar debaixo das sombras que você vai produzir. Você entendeu? Estamos debaixo da sombra de Deus, amém? Da potente destra de Deus. Levítico 26,
eu quero que você leia comigo, entendendo, tá? Compreendendo, que isso aqui era uma regra de Deus estabelecida para que houvesse a bênção de Deus sobre Israel. O povo de Deus, amém? Essa bênção permanece sobre a minha vida, permanece sobre você, amém, gente? O versículo 3 fala, eu não vou parar ponto a ponto, mas você claramente vai entender. Versículo 3, se andares, condicional, nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos, e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, ou seja, tudo vai acontecer no tempo certo, e a terra vai fazer o quê? Dará a sua novidade, sua força, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha vos chegará a vindima, ou seja, a hora de você debulhar, o que você está colhendo vai alcançar a hora também de plantar. Você vai estar plantando e colhendo ao mesmo. Você está entendendo isso ou não? Você entende a grandeza de que você está plantando e colhendo? Agora está um tempo. Não, é todo mês, plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. Ou seja, eu estou colhendo, mas estou plantando, mas estou colhendo. Você entendeu a inversão aqui? Deus está sempre fazendo você crescer. Versículo de número 5. A debulha chegará a vindima, e a vindima chegará à sementeira, e comereis vosso pão a fartar e habitareis seguros na terra. Põe para mim o versículo 5 na NVT, rapidinho que meu tempo já esgotou. NVT, pode vir, Fernanda. NVT. A época de debulhar cereais estenderá o início do quê? Da colheita, das uvas. E a colheita das uvas até o início do plantio de cereais. Vocês comerão até saciarem-se e viverão em segurança na terra. Diga graças a Deus. Você entendeu, irmão, que uma coisa vai alinhando a outra? Tirou o cereal, está na hora de pegar agora o milho, está na hora de pegar agora a uva. Irmão, sempre vai ter colheita. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Amém? Eu estou vendo uns sentimentos de amém meio fraco aqui, irmão. Irmão, é tempo de você entender. Esse mês eu venço uma coisa, o outro eu venço outra. Não é tudo de uma vez, mas todo tempo vai ter uma vitória. Amém? Você entende, gente? Pelo amor de Deus. Eu não gosto de alimentar falsa esperança nas pessoas. Lembre-se que há um condicional. Qual que é o condicional do versículo 3? Se andares nos meus estatutos. A base de tudo vou andar onde? Palavra. Se eu andar na palavra, meu irmão, pode ficar tranquilo que essas bênçãos vai me alcançar. Versículo 6, pode voltar na tradução ARC, que é de Ferreira de Almeida. Também darei paz na terra. Quem quer paz? Dormireis de que jeito? Ei, vocês estão devagar. Vamos lá, dormireis? O que é dormir seguro, irmão? Sem preocupação, sem raiva. Meu Deus, e amanhã? E agora? O que vai ser? Eu vou dormir? Seguro, em paz. Assim como Deus proveu o dia de hoje, Ele proverá o amanhã. Amém? Provisão do Pai. Versículo de número 6. E não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Quem vai perseguir o inimigo, irmão? E perseguirei os vossos inimigos. Quando você entrar numa batalha, o inimigo vai fazer o quê? Vai cair. 5 de vós perseguirão 100. Eu vou ler de novo, bem alto. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000. Quando a Daniele, cadê a Daniele? Está na escolinha? Eu, Daniele, Fernanda, Beatriz, Isaac, nós 5, nós levantamos contra 100 e vencemos. Quando 1.000 de nós se levantarmos contra 100.000, nós derrubaremos os 100.000. Você entende a bênção de obediência? A bênção da obediência. Quando eu e minha casa, lá em casa, coube a Deus falar que eu tenho 5 em casa. Eu, minha esposa, meus 3 filhos, formamos uma família de 5 pessoas. Nós 5 temos poder para fazer que 100 inimigos fujam. Amém? Pastor, é para mim isso aí? Claro que é para você. Você tem dúvida ainda? Versículo de número 9. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, confirmarei então o meu conserto. O que vai acontecer com a gente? Vamos multiplicar. Fala, eu vou multiplicar. Leia com atenção o 10, bem calmo. E comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis o velho por causa do novo. Olha para mim. Isso aqui é uma representação do celeiro. O celeiro, ele precisa ser abastecido. Você entendeu que Deus já fala de algo que está guardado? Você tem que aprender algo. Tudo que você faz, tira a parte de Deus
Amém, Jesus? Tire o que a 10ª parte do Senhor. Tire o que, irmãos? A tua oferta de gratidão por aquilo que Deus faz a você. E uma parte tem que ser feita o quê? Colocada onde? Num celeiro, num depósito. Por quê? Porque esse depósito é para você ir comendo à medida que os dias vão. Você entende que isso aqui é espiritual? É Deus falando. Isso aqui não é só uma regra de vida. Não é um bancário te ensinando a gastar teu dinheiro. Isso aqui é Deus falando. Se você guarde uma parte. E preste atenção. Quando você fizer nova colheita, o depósito ainda está? Ô, gente, vocês estão sem fé, meu Deus? E quando você estiver guardando uma nova colheita no depósito, o depósito ainda está? Ou seja, você tira aquele cheio para colocar um novo. Ou seja, você vai estar sempre melhorando. Aprenda a guardar também. Aprenda a guardar também. Amém, Jesus? Parte do que você ganha. Entenda, a 10ª parte de quem? Lembre-se que existem estatutos para que sejam cumpridos a palavra na tua vida. Estatutos são regras, direções. Se você guardar ela, isso vai acontecer com você. Então, versículo de número 10. E o depósito, tirarei o depósito velho para que venha a coisa nova. Quer coisa nova? Tem que tirar o pensamento velho. Ah, mas só porque sempre assim, é maldição de família. Vai pensando assim que você vai terminar pior que os outros. Você pode melhorar muito se você crescer na fé. Todo domingo aqui, irmão. Olha, faça um voto com Deus. Todo domingo eu vou estar aqui. Eu e minha casa. Vamos buscar Deus. Vamos aprender. Para que eu possa sempre ter algo novo para colocar no meu celeiro. Amém? Qual que é o teu celeiro? Qual que é o teu celeiro? Eu tenho um celeiro, a minha casa, minha família. Você vai ter coisa nova para levar para tua família. Coisas novas em nome de Jesus. Tudo que é novo não traz empolgação? Já pensou todo dia uma coisa nova? Como que você fica todo dia? Sempre empolgado, sempre alegre, porque Deus sempre vai alimentar você. 11. E porém no meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma em vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis? E eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Não somos mais escravos, amém? Mas se me não ouvirdes, aqui está o problema, hein, para alguns. Mas se me não ouvirdes, e não fizerdes esses mandamentos, rejeitardes os meus estatutos, a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprir todos os meus mandamentos, para invalidar o meu... Gente, para terminar a mensagem, não se enfade de Deus. Não se enfade da... O que é se enfadar? Se cansar, estar cheio. Não vou usar a palavra que uso lá fora, mas estar cheio de Deus. Você entende a expressão estar cheio de Deus? Parece bom, mas eu estou falando na conotação ruim. Estar cheio de Deus, irmão. Eu não aguento mais essas coisas de Deus. Para que tem que ser assim? O pastor fica... Não, irmãos, são direções. Para um ano de medidas, colheitas 100 vezes mais. Então guarde essas palavras. Em todos os sentidos, espiritual, no evangelismo, na finança, no trabalho, multiplica, cresça, aumenta a tua fé. Por que tem coisas que você não conseguiu até hoje? Porque a fé estava pequena. Se a tua fé crescer, irmão, como um grão de mostarda, ela vai se tornar uma grande hortaliça espiritual. Vai dar cobertura para muita gente. Você vai dar condição para a igreja crescer. Você vai dar condição para os seus filhos estudar nas melhores faculdades. Você vai dar condição de comprar o melhor carro, a melhor casa, o melhor terreno, o melhor investimento. Entenda, gente, quando falamos desses assuntos, nós ficamos felizes, não ficamos? Mas não se esqueça que tudo está alinhado em obediência à palavra. Há um milagre em obedecer a Deus. Diga comigo, há um milagre em obedecer a Deus. Há um milagre em obedecer a Deus. Há uma colheita na obediência. Palavra para o ano todo. Há uma colheita para a obediência. Se você obedecer a palavra, você vai colher o que a palavra deu para você. Fecha os seus